Ok, meus pequenos Minions, hoje vamos ter que chamar a atenção do público. Então vou pedir a cada um de vocês para fazer algo. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Número 22, chame a atenção do público. Paroxítona. Vai. Número 9, chame a atenção do público com alguma coisa. Vai. Número 17, conte uma piada. Feminismo. Vai. Número 8, faça alguma coisa. Allahu Akbar! Não, pera. Olá, senhoras e senhores. Se esse início de vídeo chamou sua atenção, fico muito feliz, pois essa é a única forma de eu atrair vocês a esse tema. Senhoras e senhores, eu sou o Dr. Umbrella e hoje eu vou falar sobre o nosso amado e odiado folclore brasileiro. O nosso glorioso folclore brasileiro. Ao contrário do que pareceu na introdução do vídeo, eu não sou um odiador do folclore, mas muito pelo contrário. Admiro e gosto muito de colecionar histórias desses mitos e criaturas fantásticas que habitam em nosso amado país. Porém, tenho uma forte inclinação a trabalhar com a realidade e com a verdade. Verdade ao qual eu tenho que admitir que existe um problema muito grave em nosso país em relação ao folclore na cultura do Brasil. Mas para começar a explicar o que aconteceu para ele ser tão esquecido e odiado, vou lhe explicar o que faz um folclore composto de tradições e contos fazer parte de uma sociedade em um país. Após anos de vida em viagens no tempo, percebi que em várias culturas e contos nórdicos, egípcios, gregos, romanos e companhia limitada, foram difundidas por três principais meios de se passar uma tradição em toda uma região de uma cidade ou país, sendo elas por via de tradição oral, composto por contos falados, danças, comidas e derivados, por relatos e contos escritos, ou seja, arquivados em livros e jornais, e por meio da arte em geral, sendo audiovisual, ou quadros, ou tapeçarias, ou até mesmo esculturas. Agora que entendemos como um folclore em geral é criado e difundido em um lugar, podemos perceber onde ocorrem os erros em nosso amado país. O primeiro, sendo na forma oral. Neste, como pode lembrar bem, é passado a cada geração através das histórias de pais e avós para seus filhos, o que até hoje é mantido em algumas regiões mais isoladas das grandes cidades no Brasil, como no interior. Porém, como o folclore brasileiro é composto de histórias feitas para assustar e passar lições de moral e cuidados com fatos da vida através de tragédias e monstros sobrenaturais, os pais começaram a evitar passar esses tipos de história com um teor mais sério ou sombrio com o passar das gerações e com o avanço do positivismo em suas cabeças, assim fazendo com que a tradição oral dos folclores fossem cada vez mais retiradas das grandes cidades e, por fim, de quase grande parte do Brasil. Na segunda via, que é pela escrita, é a mais fácil de identificar a falha. Por mais que o folclore brasileiro esteja muito bem arquivado e guardado em muitos livros sobre este assunto, gostaria aqui também de destacar o meu querido amigo Câmara Cascudo, que fez um grande trabalho em arquivar essas alegorias. Temos que admitir que o brasileiro perdeu o costume da leitura por diversos fatores sociais que tivemos no Brasil, fazendo assim mais uma forma de passagem desses folclores ser simplesmente ignorada. O que me faz lembrar de algo. Número 17. Por favor, marque uma viagem no tempo na minha agenda para os anos 40. Acho que o Paulo Freire precisa de uma vacina especial. Por fim, descartando as primeiras duas formas de propagação de um folclore, temos agora a única que fica a cargo de passar aos brasileiros o que seria o seu próprio folclore. E aí, meus queridos amigos, que as coisas ficam mais absurdas. Pois, como já sabemos, ao contrário dos outros mitos famosos de outros países, como os mitos gregos e egípcios, que ganharam filmes, jogos, livros e séries sobre suas histórias, o folclore brasileiro, por outra grande parte da culpa dos dois fatores anteriores aqui citado,
ficou com apenas algumas obras famosas que, às vezes, cita alguma criatura folclórica em suas obras, como as de Monteiro Lobato, e também isto aqui. Sim, meus caros, as grandes histórias repletas de tragédia e terror do folclore brasileiro foram reduzidas a livros infantis de colorir e de histórias chatas que foram empurradas goela abaixo de muitas crianças no jardim de infância para que lessem e fizessem um trabalho meia-boca que jamais iriam lembrar no resto de suas vidas. Um exemplo claro de diferença de história é a do Curupira, que em certas variações de sua história em algumas regiões possui uma aparência semi-demoníaca de um duende de cabelos vermelhos, pés ao contrário e ainda, em certos lugares, um prepúcio de mais de 6 metros de comprimento ao qual ele exibia como um cordão para assustar os índios e caçadores. Este mito ao qual foi simplesmente transformado em um duende fofo protetor da floresta que em uma briga 1 contra 1 com qualquer mito estrangeiro seria dizimado mais rápido do que a carreira de modelo de cabelos do Nando Moura. Chegando por fim à nossa infeliz conclusão de que, graças a uma série de fatores sociais advindos de uma falta de cuidado com a própria cultura, fez com que o folclore fosse esquecido, escrachado e ridicularizado. Sem, é claro, não podendo tirar de fora a cultura do vira-lata, ao qual muitos brasileiros possuem uma tendência natural de achar que tudo que advém do país, acerca de arte e cultura, é ruim ou péssimo. Se bem que se depender do carnaval e desses artistas conceituais de meia tigela, eles podem até estar certos. Mas enfim, agora você me pergunta, mas doutor, como podemos resolver esse problema? E eu te digo que esse problema, infelizmente, não possui uma solução palpável o suficiente para se resolver tal situação que está no nosso folclore. O máximo que pode acontecer com ele agora é ser relembrado em futuras obras de ficção ou cultura pop, feito por alguns artistas, independentemente de ser brasileiro ou não, isso é importante. Mas no fim das contas, o folclore que uma vez existiu no Brasil, e a forma como ele era contado, nunca retornará. Pois isso também depende de uma mudança de comportamento do próprio povo, o que seria um esforço grande demais a se fazer por algo que ninguém mais se importa. Deixando, é claro, assim para finalizar, a única forma de resolver este problema é basicamente um milagre. Ou um Walt Disney brasileiro. Senhoras e senhores, eu sou o Dr. Umbrella. É isso que eu tenho a falar para vocês sobre o folclore brasileiro. Olá, tudo bem? Se você ficou até aqui neste ponto do vídeo, significa que gostou do nosso conteúdo. E se quer saber um pouco mais sobre nós e quer participar... Olá, tudo bem? Se você ficou até aqui neste ponto... Olá. Animou. Dorime, nós precisamos do seu auxílio. Jacan foi derrotado e o Dr. Umbrella está trabalhando na cura do coronavírus. Precisamos detê-lo. Você pode matar o Dr. Umbrella em nome do culto do Rei Rato.